Como juntar os primeiros 100 mil reais? Para você que começou do zero, eu preciso te alertar que esse é o passo mais difícil na vida do investidor. Então não se culpe se está demorando ou se você não sabe ainda como chegar lá, porque eu garanto para vocês, o primeiro passo, esse de chegar aos 100 mil reais investidos, é um dos mais difíceis que tem. Então, para você chegar, por exemplo, do 100 mil a 1 milhão, é muito mais fácil do que chegar do zero a 100 mil. Isso aí eu garanto para vocês. Vídeo direto ao ponto, sem enrolação, do jeito que vocês gostam, pessoal. E é importante eu lembrar aqui também vocês, pessoal, que não tem necessidade de querer, acelerar o processo igual maluco e tudo mais, ficar só focando no 100 mil. A minha sugestão é que você divida isso em menores etapas. Inclusive, é um princípio isso muito divulgado em vários livros aí de mentalidade, de sucesso, que é a questão dos micro hábitos ou dos mini hábitos. Porque, por exemplo, se eu quero ler um livro inteiro de 500 páginas, se eu focar em terminar o livro, é uma meta muito distante, entende? Então a probabilidade de eu desistir no meio do processo é muito grande. Agora, se eu focar ao invés de pensar em quero ler o livro inteiro, ficar só pensando em tenho que ler o livro inteiro de 500 páginas, por que não pensar? Preciso ler 15 páginas por dia. Porque se a gente for nessa conta matemática aí, preciso ler 15 páginas por dia. No mês, a gente já lê cerca de 450 páginas. Então é como se você, em um mês, fosse conseguir terminar de ler aquele livro inteiro de 500 páginas. Vocês repararam que não mudou nada. O objetivo final foi ler as 500 páginas do livro. Só que quando eu joguei em etapas menores, que seriam os mini hábitos, os micro hábitos, que é o que é divulgado nesses livros, quando eu separei em 15 páginas por dia, ficou algo muito mais atingível. Então fica muito mais difícil de eu desistir do processo. Então por isso que eu passo essa mentalidade para vocês. Vocês têm que colocar, sim, a meta lá de quero chegar aos 100 mil reais, beleza? Só que é importante você separar isso em metas menores para justamente facilitar o seu processo, né, a sua trajetória nesse percurso, para que você não abandone no meio do caminho. Então pense primeiro ali, ó, você vai jogar os 100 mil, mas bota como um primeiro passo chegar nos 1.000 investido, depois nos 10 mil, depois nos 50 mil. E por aí vai. Tá? E aqui ó, tem uma frase muito conhecida do Martin Luther King, que ele fala, suba o primeiro degrau com fé, não é necessário que você veja toda a escada, então não é necessário você ver todo o processo, apenas foque em dar o primeiro passo. E aqui, pessoal, também, ó, geralmente para você chegar nesses primeiros 6 dígitos, você demora anos, para a maioria dos casos. É óbvio que tem muita gente que consegue pular etapas, porque faz algumas coisas que eu também vou trazer aqui no nosso canal, que se você não acompanha ainda, não é inscrito, já aproveita e se inscreve e estuda também os vídeos que a gente já postou aqui, temos mais de 35 vídeos postados, para você dar uma olhada aí, que tem vários conteúdos muito preciosos para fazer você acelerar. Mas o que eu quero dizer aqui é que muito tempo você vai demorar até chegar nos 6 dígitos, ou vai demorar mais tempo que o normal, que outras metas financeiras que você quer. Só que a partir do momento que você atinge esses 6 dígitos, você vai demorar, por exemplo, para conseguir mais 100 mil reais, então para pular dos 100 mil para os 200 mil reais investido, você vai demorar menos do que a metade. Então, supondo que eu demorei, vamos só supor aqui, tá? Que eu demorei 7 anos investindo para chegar nos meus primeiros 100 mil reais investido. Demorei 7 anos. A estatística, por causa dos juros compostos, mostra que se você permanecer na mesma batida, na mesma frequência, você vai demorar menos do que a metade para chegar agora ao dobro, aos 200 mil reais investido. Então você demoraria, nesse nosso exemplo, se demorou para os 100 mil 7 anos, para chegar nos 200 mil, você vai demorar cerca de 3 anos e meio, às vezes até menos. E repara que esse é o poder dos juros compostos que a gente vai falar daqui a pouco um pouco mais sobre isso. O que eu digo para vocês aqui, pessoal, que vocês vão ver vários vídeos aqui no YouTube falando sobre como acelerar esse processo e tudo mais. Muitos deles te prometem fórmulas mágicas. E o que eu digo é que não existe fórmula mágica. Não tem como você pular aqui do zero aqui para cima já, pessoal. Você tem que passar por determinadas etapas. É óbvio que tem como acelerar isso? Tem, mas muito cuidado com pessoas que te vendem promessas de enriquecimento fácil, porque não existe isso. O que existe é um trabalho muito bem feito, muito bem pensado, de forma eficiente, trabalhar duro, que isso sim, com o tempo, vai te trazer resultados incríveis. Mas agora, de graça, sem fazer nada, isso não existe. Preciso que você entenda isso para não acabar caindo em pirâmides financeiras, golpes aí que tem a rodo na internet,
golpes de criptomoeda, por exemplo, coisas relacionadas a apostas esportivas, muitas delas. Então tomem bastante trading também. Tomem muito cuidado com isso, tá, pessoal? E aqui é bem a clássica escadinha, que no começo é muito mais difícil do que o restante da sua trajetória. Então, para você, por exemplo, chegar nos 100 mil inscritos, para você chegar nos 100 mil reais investidos, para você conseguir chegar nos primeiros 100 alunos, 500 alunos, é muito mais complicado. E depois, como você já vai ficar cada vez mais maduro, cada vez com novos aprendizados, você vai conseguir pular as próximas etapas com muito mais facilidade. E é até legal quando você olha para o passado, você vai ver coisas que pareciam ser grandes problemas que hoje, se eles acontecessem de novo ou voltarem a acontecer por algum motivo, você vai levar de uma forma muito mais tranquila do que lá atrás quando você não tinha toda essa bagagem. E isso é incrível. E aqui, pessoal, é importante frisar, eu vejo muito vídeo na internet aqui no YouTube falando que invista 100 reais por mês que você vai ficar milionário em não sei quanto tempo, né? E o que eu posso alertar para vocês é que eu não conheço ninguém que ficou milionário juntando de 50 reais a 300 por mês. Isso é muito importante vocês darem uma olhadinha ao redor e tentem achar alguém que com 50 ou 300 reais por mês chegou no milhão de reais. Você provavelmente não vai encontrar ninguém nesse caso. E se encontrar, é a exceção da exceção, tá? Porque, o que eu posso dizer, pessoal? Se vocês investem só isso e não aumentam conforme o tempo vai passando, a inflação vai corroer os seus aportes mensais. Tudo bem que os juros compostos vai começar a fazer efeito? Vai. Só que a inflação vai acabar corroendo esses seus aportes. Então, conforme o tempo vai passando, é natural que você, se você só quer aumentar o seu patrimônio por meio dos investimentos, é natural que você vai ter que ganhar mais e aportar mais, tá? Pelo menos aumentar os seus aportes na mesma frequência que o aumento da inflação, tá? Então esse detalhe é muito importante. E é preciso frisar porque vários vídeos aqui no canal, não só no nosso canal, mas no YouTube como um todo, cara, bombam em visualizações falando isso, 50 reais de investido, 100 reais investido, você chega no milhão. Mas o que esses vídeos não falam é que depois de 30 anos para frente, 40 anos para frente, que é o cálculo que eles botam, né, você investindo 300 reais por mês, por exemplo, aquele valor lá no final vai estar em 1 milhão. Só que 1 milhão daqui a 30 anos vai valer muito menos do que 1 milhão hoje. Até lembro que eu fiz um vídeo aqui que estava comparando aqui o que equivalia a 1 milhão de reais. Lá em 1994, se eu não me engano, o valor proporcional é 100 mil reais daquela época. Então, 130 mil reais daquela época equivale a 1 milhão de reais hoje. Olha só que maluquice. Isso aí prova que o tempo ele vai corroendo o patrimônio. E por isso que os seus investimentos precisam pelo menos superar a inflação. E é justamente isso que eu estou dizendo, que esses vídeos aqui geralmente eles não trazem isso. Tá? Então vai parecer que você vai ter 1 milhão daqui a 30 anos na planilha deles, só que é óbvio que daqui a 30 anos esse 1 milhão não vai valer mais 1 milhão que vale hoje. Vai valer, por exemplo, a mesma coisa que 600 mil reais hoje, entende? Então tem essa questão que é importante vocês entenderem, principalmente relacionada à inflação, o poder da inflação também ao longo do tempo, tá? E ainda mais agora quando a gente vê que vários países estão emitindo moeda a rodo, não estão tão preocupados assim com inflação, estão tendo que tomar medidas drásticas para segurar a inflação, inclusive bancos estão quebrando aí, igual vocês podem ver, fora várias outras empresas entrando com RJ, que é recuperação judicial, muito provavelmente vão vir a falir, vários fundos imobiliários dando calote, então vocês veem que a situação não está tão legal assim, provavelmente eles vão ter que reduzir um pouco a taxa de juros para conter a inflação, então você vê que a economia é algo complexo e é por isso que eu trago esses conteúdos aqui para vocês pensarem fora da caixa. Agora vamos para o passo a passo. O mais importante é começar e parar de enrolar. Então muita gente fica procrastinando esse começo, quando na realidade, cara, foca em dar o primeiro passo. É aquela questão dos micro hábitos que eu falei, que a gente tem vídeo aqui no canal, que eu falo só sobre isso, que eu vou colocar aqui nos cards. Eu recomendo muito que você assista esse vídeo. Vai estar aqui nos cards. Mas o importante é você dar o primeiro passo, pessoal. E óbvio, depois que você der o seu primeiro passo, não pare de caminhar, tá? Por mais que você leve um tombo ou outro, igual uma criança que está começando a andar, é importante você aprender com essas quedas e permanecer treinando, permanecer andando, caminhando em frente. E entendo aqui embaixo, eu coloquei uma pista de corrida, né, de 100 metros e outra uma maratona. Que é importante vocês entenderem que nos investimentos, no acúmulo de patrimônio, não é uma corrida de 100 metros, e sim uma maratona. Isso vale também para o seu negócio, se você for montar, formas de renda extra. Geralmente, se você for buscar muito corrida de 100 metros, provavelmente você vai cometer algum erro e vai ficar pelo caminho, ou vai desistir no meio do processo. Por isso que eu estimulo vocês a tudo que for relacionado a dinheiro,
Pensem com essa mentalidade de longo prazo, de construção de um império, de construção do seu castelo, e não simplesmente em tapar buraco, colocar um tijolinho aqui de forma desesperada, tá bom? Então encarem os investimentos como uma corrida de longa duração, uma maratona, e não 100 metros. Desculpa que esse vídeo está sem edição, pessoal, igual vocês me pedem. Aqui, o próximo passo. Primeiro, logo após você entender que é importante dar o primeiro passo, entender a questão do longo prazo e não querer resultados por curto prazo, que é muito difícil por causa da sociedade de hoje em dia, pessoal. Hoje, com TikTok, essas ferramentas de vídeos curtos, cara, nosso cérebro está muito acostumado a dopamina. E tudo que for vídeo longo, como por exemplo esse vídeo, cara, a pessoa tem que se esforçar muito mais para permanecer atenta. E muitas vezes desiste no meio do caminho. E é justamente isso que eu quero dizer. As pessoas estão acostumadas a essas doses cavalares de dopamina e fica cada vez mais difícil ela ter essa mentalidade de longo prazo, entende? Essa questão dos micro e mini hábitos que eu comentei. Então, por isso que eu estou frisando isso, que é importantíssimo. Se você pular essa etapa aqui, você não vai chegar nos 6 dígitos, muito provavelmente, só se for de outra forma. Aqui, tem um plano, então é importante você ter um plano. E o que eu quero dizer com isso? Beleza, no meu plano aqui eu vou colocar que eu vou começar a investir R$100 por mês. Beleza, pessoal, isso é ótimo. Só que qual que é o grande ponto negativo disso? É que você pode começar com R$100 nesse seu planejamento, nesse seu plano de ação. Só que é importante que, por exemplo, daqui a 6 meses, não vai ser mais R$100 por mês, vai ser 150. Por quê? Porque nesse plano de ação, para você ter esse aumento de R$50 investido, você vai ter que se planejar para fazer algo que te proporcione aumentar esse aporte. Né? Conforme o seu planejamento. Então, se você planejou 100 no começo e daqui a 6 meses vai aumentar para 150, conforme o seu plano de ação, você já vai começar desde já a pensar o que você vai ter que fazer nessa trajetória para quando chegar daqui a 6 meses, você ao invés de botar R$100 por mês, você vai botar 150. Isso é muito importante você ter, pessoal, porque é normal o ser humano ele se acomodar, falar determinado valor, não ter nenhum plano de ação para isso, só botar R$500 por mês. E quando vê, pessoal, muito provavelmente essa pessoa vai ficar pelo caminho, porque ela não vai ver aquela evolução, aquele sentimento de progresso, que é muito importante, e também ela vai se acomodar isso aí, e quando você se acomoda, demora cada vez mais para você chegar naquele objetivo que você tinha planejado. E qualquer curva, qualquer porém que tem aqui, ó, esse xizinho, qualquer coisa de ruim que aconteça, a probabilidade de você cancelar aquele plano é enorme. Agora, se você vem com um planejamento fixo, que vai aumentar, daqui a determinado período de tempo, você vai ter que aumentar, e você vê aquela bola de neve girando, e você cria mais compromisso, você se move mais, se movimenta mais para atingir aquelas outras metas que você colocou. Fica muito mais bacana essa forma de gamificação e isso é até bom para o seu cérebro para você ter esse senso de progresso. E isso é muito importante. Aqui, pessoal, agora a gente tem que verificar como acelerar esse processo. E aqui, por exemplo, eu peguei essa calculadora de juros compostos que tem no site do Investidor Sardinha, eu gosto muito dele, por sinal. Quando você coloca aqui, por exemplo, R$1.000, supondo que eu vou começar com R$1.000 investidos, vou botar 765 por mês e vou considerar que eu vou ter uma rentabilidade anual de 12%, que é uma rentabilidade super possível de você conseguir, tá bom? Numa carteira diversificada, com ações, fundos imobiliários, renda fixa. Hoje, no patamar que estamos hoje, né, que a taxa de juros está em 13,75% e o CDI está rendendo 13,65%, isso sem tirar o IOF, o imposto de renda, né? Mas a rentabilidade que você tem é quase essa, de 12% ao ano. É quase isso, tá? Mas eu estou considerando no longo prazo isso, você com uma carteira diversificada. Então, uma rentabilidade super possível. Botei aqui o período de 7 anos. Vocês vão ver, pessoal, que olha só, após esses 7 anos, você vai ter aí R$100 mil investidos. Lembrando que de juros, só de juros, ó, já deu quase a metade do valor investido. Agora, quando a gente aumenta um pouquinho, olha só que loucura isso, pessoal. Deixa eu achar um cantinho para botar minha tela aqui. Ó. Quando a gente aumenta isso para 14, ó, só dobrei. Vamos ver como é que vai ficar? Olha os juros como é que ficou, pessoal. Os juros, ele extrapolou muito mais o valor investido. Aqui é o valor somando 750, mais 765, mais 765, mais 765, que é o valor mensal que a gente está colocando aqui, né? Então, cada mês que passa, adiciona 765. No final desses 14 anos, só desses 765, eu vou ter 129 mil. Mas olha só os juros. Os juros agora é muito superior, né, que é os juros compostos fazendo trabalho, ao valor que eu investi. E quanto mais tempo a gente aumenta aqui, olha só, pessoal, se eu boto mais 7 anos, olha só a diferença colossal dos juros agora. Mais que 3 vezes superior o valor que eu investi.
Olha só que loucura. E é isso que é o poder dos juros compostos, entendeu? Quanto mais o tempo vai passando e você vai tendo rentabilidade sobre rentabilidade, o negócio começa a ficar aqui enlouquecido. Mas voltando para o nosso plano, não necessariamente você vai começar investindo 765 por mês, tá? Aqui é só um plano, que é exatamente o que a gente colocou aqui, ó. Tenha um plano. Não significa que você vai começar com isso aqui. Aqui é só uma média. Aí o que você vai montar dentro de um microplano, que é abaixo desse aí? Você vai separar de uma forma que você, começando com 100, depois daqui a 6 meses, vai para 150. Aí depois de 6 meses de novo, vai para 250. Aí depois de 6 meses de novo, vai para 300. Aí depois de 6 meses, vai para 500. E aí você vai subindo. Conforme você vai aumentando ao longo do tempo, a ideia é que daqui a 4 anos, por exemplo, 3 anos desse plano, você não vai estar mais investindo 765. Você vai estar investindo, por exemplo, já 1.200, 1.500, porque você vai desenvolver outras formas de renda extra. Então, repara que você pegou esse plano macro que você colocou, como se o valor mensal que você fosse aportar por mês fosse fixo, só que óbvio que não é fixo. Você vai começar com 100 e vai subindo. Até o ponto de que, antes de chegar nesses 7 anos, você já está aportando bem mais por mês do que 765. Pegaram mais ou menos a ideia? O plano é só para você ter um norte. Não significa que você vai seguir exatamente aquele caminho. É só para você ter um norte. E aqui, pessoal, agora, para a próxima etapa, é verificar como você pode acelerar esse processo. Então, quais são as alternativas? Você diversificar, isso é muito importante, hein? Diversificar a sua carteira de investimentos com fundos imobiliários, com ações, com investimentos no exterior, se for do seu interesse, obviamente, porque isso aí vai trazer, óbvio, mais oscilação para sua carteira, mas vai trazer também mais rentabilidade no longo prazo, pensando aí nos juros compostos. E é óbvio, pessoal, tem que possuir uma carteira diversificada de acordo com o seu perfil. Então, se você não tem muito perfil de risco, cara, você vai ter muito mais renda fixa, muito mais fundo imobiliário e menos ações na sua carteira de investimentos. E beleza, tá tudo bem. Cada pessoa tem um perfil de risco completamente diferente. Tem pessoas que aceitam mais o risco. Então, eles vão ter uma parte X em, por exemplo, 30% em renda fixa, 40% em ações, 30% em fundos imobiliários. Beleza. É porque essa pessoa é mais jovem, por exemplo, tem mais tempo para deixar o dinheiro investido, para deixar as ações multiplicarem cada vez mais, entendeu? Tem mais propensão a risco. Então, são casos completamente diferentes. E por isso que aqui, quando eu coloquei investimentos mais arriscados, é óbvio que você tem que adequar para o seu perfil de investidor. Outra coisa fundamental para você ver como você pode acelerar o processo e depois incluir nesse seu plano de ação aqui é a possibilidade de você fazer renda extra, sem sombra de dúvida, e pegar essa renda extra e investir pensando no longo prazo e em acelerar essas etapas aqui de investimentos, pessoal. Tá? É muito importante isso. Então, exemplo, cara, eu comecei a minha renda extra no passado foi com e-commerce. Então a gente começou com dropshipping, foi algo que a gente não teve muitos bons resultados, mas a gente teve um resultado legal. Na sequência a gente migrou para estoque físico e quando eu vi, pessoal, com o estoque físico, já no nosso negócio de e-commerce, de materno-infantil, a gente vendia muito no Mercado Livre, inclusive já fomos até Mercado Líder lá. A gente fazia o quê, pessoal? A gente comprava da China, estocava em casa e revendia no Mercado Livre. Passou um momento que eu passei a ter cerca de R$7 mil de renda extra, isso lucro líquido, todos os meses com essa forma de renda extra. E na época que a gente tinha essa possibilidade, ainda eu tinha também o meu exército, então minha carreira no exército, eu era tenente. Então eu recebia de salário cerca de uns 7 mil e poucos, descontando imposto de renda, etc. E tinha o e-commerce, 7 mil e pouco também. Aí o que a maioria das pessoas fazem, pessoal? Elas, recebendo essa renda extra, vão comprar um carro novo, vão morar num lugar top, vão fazer outra coisa. E naquele momento, eu conversei com a minha esposa e a gente fez o quê? A gente continuou morando no nosso apartamento ali na época de 30 metros quadrados, junto com os nossos 5 gatinhos, nossos filhos. Então repare, o que eu fiz com esse dinheiro extra que eu estava fazendo? Eu reinvesti no negócio e além disso, boa parte dele eu comecei a investir aqui, nesse processo aqui para justamente acelerar os nossos investimentos aí pensando no longo prazo. O que você pode fazer além disso de renda extra? Você pode fazer hora extra também, né? Dependendo do seu trabalho, não sei como é que funciona. Mostrar, aqui é importante, eu já ia ler o que eu coloquei ali, mas mostrar o investimento sem juros e com juros. Então vamos colocar aqui, 10 anos,
Aí aqui, pessoal, olha que colossal a diferença. Se eu não colocasse em algum lugar que tivesse uma rentabilidade, né, igual 12% que a gente colocou ao ano, eu teria investido depois de 10 anos 92.800. Só que como eu deixei no lugar que tinha possibilidade de rendimento sobre rendimento, né, que é o famoso juros compostos, ao invés de ter 92 mil reais investido, eu tive aí 172 mil, quase o dobro. Então essa é a importância de você, por exemplo, não guardar todo o seu dinheiro embaixo do colchão ou deixar ele em algum lugar que ele não tenha rendimento sobre rendimento, tá? Por exemplo, uma poupança também que rende praticamente nada. Então é importantíssimo você tentar que os juros, ele, com o tempo, ele também vai fazer um diferencial gigantesco para você aí chegar num valor muito top em investidos. E é importante, esse aqui é um dos itens mais importantes, pessoal, você tomar muito cuidado com a inflação do estilo de vida. O que é a inflação do estilo de vida? Em resumo, é você começar a ganhar mais dinheiro. Você tem seu salário aqui e você gasta aqui. Aí o que acontece? Você gasta um pouco menos. Aí beleza, então eu ganho isso aqui, eu gasto um pouquinho menos. Aí depois de um tempo eu começo a ter várias rendas extras, meu negócio dá super certo e eu começo a ganhar bem mais. Aí o que eu faço? Ao invés de manter gastando aqui ou subir bem pouquinho, eu subo e começo a ter um estilo de vida adequado para o que eu ganho. O que acontece? Você vai ficar assim eternamente na corrida dos ratos. Então tome muito cuidado com a inflação do estilo de vida. A partir do momento que você começar a ganhar mais, mantenha o seu padrão de vida ou no máximo aumente um pouquinho, para justamente cada vez mais esse gap, que é a diferença entre os dois, aumentar. Porque é justamente com essa diferença que você vai construir aí o seu patrimônio, alocar seus investimentos, investir nos seus negócios, comprar novos cursos, mentorias para você evoluir, prosperar, comprar novos livros, viajar, entre várias outras coisas. Então muito cuidado com a inflação do estilo de vida. Depois disso, de você já ter as ferramentas e já ter uma noção do que você vai fazer para acelerar o processo, você vai de fato agora mandar ver. E esse aqui é a etapa, pessoal, que dá trabalho. Então, decidi montar um canal no YouTube, que inclusive a gente vai fazer um treinamento muito em breve, deve estar sendo lançado daqui a umas 2 semanas. Beleza, então quero montar meu canal no YouTube? Eu vou mandar ver e não vou desistir. Quero, por exemplo, vou começar o e-commerce. Beleza, então manda ver. Tem que ver o que você vai escolher, as ferramentas que você vai escolher, que vão te possibilitar acelerar esse processo e você precisa mandar ver, pessoal. Aqui é a hora de pegar, enfiar o pé na marcha ali e mandar ver, tá? E depois a gente vai para a última etapa, que é quando você vai começar a perceber que dinheiro gera dinheiro. Então aqui, por exemplo, para dar um exemplo, para trazer como a título de curiosidade e conhecimento para vocês, eu ia fazer um vídeo para o canal aqui falando da caixinha do Nubank, quanto que rende e tudo mais, né? Aí eu fui lá, coloquei nesse teste 75 mil, deixei lá por 4 meses e olha só a rentabilidade nesses 4 meses. Deu 2.549,16. Se você divide isso nos 4 meses, vai dar aí cerca de 637 por mês. Você não tem detalhe. Eu estou pegando esse dinheiro, ele está rendendo cada juros sobre juros na caixinha do Nubank. E eu poderia. E essa ideia você pode fazer exatamente a mesma coisa nos investimentos, em ações, fundos imobiliários. Quando cair lá os dividendos e os juros sobre capital próprio na sua conta da corretora, Rico, por exemplo, Clear, XP, a própria corretora do Banco Inter, quando cair essa grana lá dos dividendos e juros sobre capital próprio, você pega aquela grana e, ao invés de usar, né, rasgar o dinheiro, você pega e investe novamente para fazer o efeito juros sobre juros cada vez se multiplicar mais. E olha só que top. É assim que funciona, pessoal. Dinheiro gera dinheiro. Quando você começa a entender isso, você começa a cada vez mais otimizar todos os passos anteriores que eu falei. Então você vai querer guardar mais, você vai se preocupar cada vez mais com a inflação do estilo de vida, você vai começar a ganhar mais dinheiro, a investir mais cada vez essa grana que você está ganhando a mais. E aqui tem um caso clássico de um dos maiores investidores aí do mundo, né, Warren Buffett, com certeza você já ouviu falar, e a maior parte do patrimônio dele, ele construiu após os 65 anos de idade. E a gente pode ver muito facilmente aqui nesse gráfico, hoje ele já está na faixa de 108 bilhões de dólares o patrimônio dele, se eu não me engano, e você vê, com 66 anos, 59, 60 anos ele estava com 4 bi. E agora, já após os 87, ele já tem aí mais de 106 bilhões de dólares. Então você pode ver que a maior parte do patrimônio dele foi construído no longo prazo. E o que eu quero dizer com isso? É aqui, o poder dos juros compostos conforme o tempo vai passando. Então, por exemplo, o velhinho aqui, ele teve condição de esperar por... A gente pode ver aqui, quanto foi o tempo dele. E eu não estou nem considerando se ia fazer o que ele fez, empreender, construir um baita de um negócio, comprar cada vez mais ações, entender cada vez mais de investimentos. Mas vamos considerar aqui, dos 14 anos aos 87. Quanto tempo dá isso? Dá 50, 70, quase 70, mais de 70 anos, pessoal. Vamos colocar aqui então, só para vocês verem o efeito, a diferença.
Com 10 anos vocês teriam isso aqui, mantendo os mesmos números de antes. Agora vamos considerar aqui, 70 anos, pelo menos. Na realidade, ele teve até mais tempo para isso. Olha isso, 227 milhões de reais, pessoal. Se a pessoa mantivesse exatamente isso aqui, sem aumentar e sem diminuir. Olha só que loucura. Esse é o poder dos juros compostos e é o poder ali de você permanecer investindo por mais tempo. Olha só que loucura esse exemplo que eu acabei de trazer para vocês. E é importante lembrar também, pessoal, que você, que é uma reflexão que eu fiz com o meu terapeuta até, você não precisa de muito para ser feliz. Então, hoje, por exemplo, óbvio que é bom ter um conforto, uma casa maneira, isso é óbvio que é muito bom. Mas o que me ajudou a sair do meu processo, no caso ali da minha carreira como capitão do exército, né? O que me facilitou a fazer isso foi entender que, na realidade, isso é um processo que toda hora a gente tem que estar evoluindo. Mas entender que, cara, as coisas simples da vida não custam tão caro. É óbvio que a gente sempre quer crescer mais, evoluir mais, aquela ambição boa, né? Mas às vezes a gente tem que parar e olhar para trás e ver o que realmente é importante e ver quanto custa essas coisas que são realmente importantes pra gente. No meu caso aqui, são meus filhos, a dormidinha com eles, que é incrível. Minha esposa aqui, pegando um sol com a tangerina, a gente no sol com eles aqui, os meus avós, né, familiares. Então, vocês podem ver isso aqui tudo, não custa nada, pessoal. E se custar aqui, o preço da tangerina, né? Preço aqui de um táxi ou um carro ou uma gasolinazinha de leve até vir meus avós. E é isso, pessoal. Então essa reflexão é importante. Ganhar dinheiro é ótimo. Tem que focar nisso? Tem que focar nisso. É importante ser ambicioso, tudo isso. Mas tente não se desconectar disso aqui, Nós não precisamos de muito, né, para ser felizes, tá? Então, uma reflexão legal só para você colocar uma paz no seu coração, que não precisa ficar desesperado para chegar logo nos 6 primeiros dígitos. É bom, óbvio que é bom, mas não precisa ficar maluco com isso, entendeu? Monte seu planejamento, peça ajuda para sua família. E é isso, pessoal. Espero que vocês cheguem rápido nesses 6 dígitos. Comentem aqui embaixo se vocês gostaram do vídeo. Eu preciso ter essa interação com vocês, que é fundamental. E, obviamente, se inscrevam no canal, senão vocês não vão receber os próximos vídeos que a gente vai postar em primeira mão para você ter uma vida muito mais próspera em todos os sentidos, mas principalmente na financeira. Te vejo nos próximos vídeos.